pessoal, estou aqui mais uma vez, só que agora é para um recado especial. Eu quero convidar você para fazer parte da comunidade MEC, a minha comunidade, a comunidade de mulheres amadas e curadas. Você vai encontrar várias mulheres com um testemunho incrível e que tiveram transformação na vida delas e que você pode e deve experimentar esse tempo na sua vida. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vai lá e se inscreve. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do meu canal. Eu sou a Janaína Lisboa e hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, que é a pastora Juliana, que é nutricionista, especialista em saúde da mulher, uma mulher extremamente inteligente, muito de Deus, como eu já anunciei no outro podcast, formada pela UERJ, né, casada com o pastor Guilherme, pastora da Place, que eu tenho o privilégio de compartilhar o ministério com ela e é uma bênção. Meus dois braços aqui, direita e esquerda, porque eu acho que vocês precisam conhecê-la. Além de tudo, ela é uma nutricionista super inteligente, super qualificada, que pode ajudar vocês. Então, vocês precisam conhecer a pastora Juliana. Estou tentando trazer ela para o YouTube. É verdade. Mas está um pouco difícil, né? Talvez vocês deixando aqui nos comentários, pastora Ju no YouTube, já vai ajudar a gente. Vai me incentivar. Aí, ó, vou deixar o arroba dela para vocês seguirem lá no Instagram. Ju Araújo Pina, com 2 N's, tá? O Pina é com 2 N's. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo para vocês. E essa mulher vem trazer uma palavra abençoada. Eu separei algumas perguntas aqui para a gente iniciar esse podcast. E, mais uma vez, é um privilégio ter você aqui. Tá animada? Vamos lá. Vamos lá para mais uma conversa. Deixa eu falar uma peculiaridade. A gente gravou já esse podcast, é a segunda vez que nós estamos gravando, porque deu uma pane. Uma pane no meu celular, não sei o que aconteceu, celular novo, hein, gente? Mas o áudio simplesmente não saiu e eu creio, já o inimigo já se levantou para aquilo que a gente vai... É isso aí, né? Para aquilo que a gente vai trazer para vocês. Então a gente está aqui regravando e eu tenho certeza que dessa vez vai ser melhor do que antes. Verdade. Então eu separei algumas perguntas, acrescentei outras que a gente desenvolveu o papo aqui, foi muito bom, muito gostoso. E vai ser mais uma vez para trazer todo esse conteúdo para vocês. Então, eu trouxe a primeira pergunta aqui para que a gente possa falar. E qual a importância que o nosso corpo tem na nossa vida espiritual? Bom, como pastora e nutricionista, não posso deixar de mencionar a Bíblia, né? Então, começando, quando a gente parte do princípio que entende que o nosso corpo, lá em 1 Coríntios fala, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e ele foi pago por um alto preço, e o Senhor nos presenteou, então esse corpo não é nosso. A gente vai prestar contas, né? Vamos pagar um aluguel, né? Exatamente. Esse corpinho aí não é seu, ele é templo do Espírito Santo, habita o Espírito Santo. Então, a forma como você cuida desse templo físico vai refletir, sim, no seu espiritual. Porque inclusive no ministério, né, pastor? Também, exatamente. Quanto mais tempo de vida você tiver, mais você pode trabalhar para o Senhor. Exatamente. Ou dependendo da forma como você cuida dessa casa, isso vai ajudar você a conseguir, por exemplo, subir os montes, passar pelo período de jejum, né? A dedicação, o serviço que é de forma física vai poder contribuir. Evangelizar mais, a disposição, o ânimo, né? Sem influenciar o nosso corpo aí para poder, com essas doenças crônicas, hipertensão, diabetes. Então, o cuidado com o corpo físico, ele vai contribuir para o nosso corpo espiritual, né? Porque essa casa física a gente cuida e a casa espiritual a gente também cuida, e quando estão em equilíbrio, a gente consegue desenvolver o nosso propósito aqui na Terra. Então, se você, a partir de hoje, ou se até o dia de hoje você não pensou dessa forma, você aí é como se fosse um mordomo, né? Casa de Deus, uma você casa tá ali de Deus, servindo, exatamente, né? Cuidando. Então imagina, quando você vai receber alguém na sua casa, você não arruma a sua casa? Você não deixa a sua casa perfumada? Então, mais do que isso, o Espírito Santo habita dentro de nós. Exato. Então, como que a gente vai preparar essa casa para que o Espírito Santo se sinta bem, né? Para a gente poder agir e fazer o ID do Senhor. Então, é muito importante a gente cuidar do nosso corpo para que a gente possa desenvolver espiritualmente, ministerialmente, para que o nosso corpo acompanhe
a nossa missão. E é muito interessante isso, porque eu até falei já isso com a pastora Juliana, eu perdi 10 quilos no último período aí, sem fazer uma dieta, comendo de tudo, né? Mas tudo numa medida menor, evitando determinadas coisas. Então, com essa reeducação alimentar, eu não me pesei em nenhum momento, mas foi um susto para mim quando eu vi que eu tinha perdido 10 quilos. Eu cheguei a pesar 64 quilos, agora eu tô com 54 quilos. E essa questão, né, eu quis trazer essa pergunta aqui pra gente falar sobre como o nosso corpo influencia na vida espiritual da gente, porque eu me sentia muito mais cansada quando eu me alimentava muito mal, quando eu não praticava exercício. E é interessante que hoje eu consigo acordar muito mais cedo com facilidade, meu corpo já desperta exatamente na hora. E também vai começando a dar ruim exatamente na hora, né? E eu fico muito mais ativa. E isso ajudou muito nos meus devocionais com Deus, eu acordar mais cedo, ter um tempo com Deus, sabe? Às vezes antes eu fazia um devocional ali no meio do dia, sabe? Quando dava, às vezes eu pedia perdão a Deus que eu não conseguia fazer o devocional, tava ali, estudava a Bíblia, mas assim, um tempo de dedicação somente de qualidade faltava. E é impressionante que quando eu comecei a cuidar do meu templo, começou a melhorar a minha vida espiritual. E eu quis trazer essa questão porque, assim, a alimentação ruim interferia diretamente no meu sono. Na minha disposição. Né? Eu subia um monte e eu botava, sabe, daquele jeito, né? Não tô aguentando respirar. E esse final de semana eu estive até num retiro. E a gente foi subir um monte, eu subi e fiquei de boa, não senti dor no meu corpo, nada disso. Eu falei, cara, é impressionante como tudo muda ao nosso redor quando a gente muda. Sim, claro. E assim, é importante a gente lembrar que o nosso corpo é uma máquina, né? E nós, mulheres, uma máquina de reprodução perfeita que o Senhor nos fez. Então, você pensa num carro, um carro que você comprou novo, você vai abastecer esse carro em qualquer lugar? Não. Você vai olhar a procedência do posto, do combustível, não vai ser qualquer combustível. Por quê? Se você for abastecer em qualquer lugar, vai dar pane. Às vezes o carro também não vai atingir a performance que ele podia atingir. E assim somos nós, uma máquina que precisa de energia superpotente para se desenvolver. Então, o tipo de alimento, a alimentação que você coloca para dentro, vai influenciar, sim, na sua disposição, energia, te dá mais ânimo para você conseguir realizar as suas atividades. Até como mãe, né? Você às vezes vai ter mais disposição para os seus filhos. Sim. A libido também. Sim, muito. Isso tudo, a alimentação pode influenciar positivamente ou negativamente. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente come, né? Não sou aquela nutricionista extremamente radical. Não, mas eu não gosto dos extremos. Juliana come pizza, gente. Como pizza, como hambúrguer. Mas não é toda sexta-feira, não é todo final de semana, né? Porque às vezes as pessoas falam, eu como a pizza, né? Vez ou outra. Mas quando vai ver, toda sexta-feira pede a pizza. Então não é mais exceção, porque sexta-feira sempre regra. Tem na sua semana, exatamente. Exato. E é incrível isso, assim. Agora eu queria falar de uma questão que eu tenho ouvido muito falar e eu gostaria que você explicasse. Nem tá aqui no meu script, mas a gente vai fazendo, né? Do jeito que o Espírito Santo vai conduzindo. Todo mundo tem falado muito de corpo inflamado. O que é um corpo inflamado, pastora Juliana? O corpo inflamado é aquele corpo que está em desequilíbrio, né? Então ele está todo o tempo tentando reestabelecer uma normalidade. Então, às vezes, o excesso de peso, o percentual de gordura elevado pode inflamar o corpo. As doenças autoimunes podem deixar o corpo numa condição inflamada. O próprio ciclo menstrual deixa a mulher inflamada. Então, o nosso corpo, quando ele está inflamado, ele está tentando reestabelecer a normalidade. Sim. Vamos supor, quando a gente está com a garganta inflamada, tem algo ali que o nosso corpo está tentando combater. E aí ele dá uma resposta inflamatória. Então, isso acontece em todos os níveis e também na alimentação. Entendi. Então, o corpo, quando ele está... O estresse inflama o corpo. Uma noite de sono mal dormida inflama o corpo. Então, quando a gente está em desequilíbrio hormonal, desequilíbrio do ambiente, isso vai estressar o corpo
e ele pode ficar inflamado também. Você concorda que o estresse, ele vai interferir na tua alimentação? Sim, é um ciclo vicioso, se a gente parar para pensar, né? Porque eu estou estressada, eu vou comer, e aí aquele ato de comer naquele momento vai me aliviar. Então, o meu corpo já entende que quando eu estou estressada, eu vou comer, eu vou ter esse alívio. Então, é um ciclo vicioso e às vezes acaba ficando no automático. Sim. Né? E quando a gente não tem domínio próprio, a gente não consegue quebrar esse ciclo. É claro que existem outros fatores que fazem a pessoa ficar nesse ciclo vicioso, até mesmo doenças, mas de um modo geral, quando a gente está no automático e a mulher tende a ficar muito no automático, porque é a rotina da casa, do cuidado com os filhos, e trabalho, aí tem as questões da igreja, às vezes é uma líder de célula ou é pastora, e aí tem que dar gabinete e tem que gerir toda essa rotina, então isso vai influenciar. E assim, a alimentação, a comida em si é uma forma de você aliviar as suas emoções. Isso não pode ser a regra, não pode ser sempre, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Se todas as vezes você está estressada e recorre à comida, liga um alerta. Porque às vezes isso é a ponta do iceberg, né? Você está estressada. Às vezes você precisa de um tempo para você, às vezes você precisa, sei lá, ler um livro, uma qualidade, né? Um autocuidado. Que aí você acaba recorrendo a uma comida que é algo rápido, prático. Sim. Né? Então a gente precisa ter essa autoanálise. É importante. E eu acho interessante que assim, antigamente eu não conhecia ninguém que tomava um remédio de tarja preta. Eu não conhecia ninguém. Ai, tarja preta, eu tô falando assim, gente, o que eu ouvia, tá? Não tô dizendo que é a minha percepção. Mas 10 anos atrás, uma pessoa que tomava um Rivotril, por exemplo, um remédio desse, a gente falava, é maluco, né? O povo falava. Sim. Mas, de modo geral, brincando ou não, mas isso era uma coisa dita. Hoje, poucas são as pessoas que eu conheço que não tomam um remédio desse. É verdade. Um ansiolítico. E você acha que a má alimentação, porque hoje em dia tudo é fast food, a vida é tão corrida que e isso é uma coisa que eu até sinto falta. Você abre um iFood da vida, hoje eu cuidando muito mais da minha alimentação, poucas são as opções que a gente tem, por exemplo, num momento de pico ali de correria, que você vê de opção saudável. Sim. Né? Geralmente é pizza, hambúrguer, um prato de carne, de fritura. Nugget, batata frita, como é que é? O frango, a milanesa, tudo frango a passarinho. Na gordura, né? Então, você acha que esse nível de estresse aumentado que a gente vem vivendo nos últimos tempos pode ter um fator determinante na alimentação? Sim, pode contribuir. Né? Na verdade, o nosso estilo de vida está tendendo para um estilo de vida acelerado. Né? Se você pegar aí nas redes sociais... Tem que realizar o tempo inteiro. Resultado. Isso aí, dar resultado. Então, isso contribui, sim, para a nossa alimentação. E aí, é o que eu sempre falo, quando a gente está no automático, a gente não percebe. Não ouve o nosso corpo, não sente. Então, já está tudo no automático. E interessante que existe o Guia Alimentar da População Brasileira. E tem 10 passos para você ter uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável. E um dos últimos 10 passos é você ser crítico quanto ao que você come. Se analisar, ter um pensamento crítico com relação a isso. Porque às vezes está tão automático que você vai parar para olhar aquela comida ali e, poxa, toda sexta-feira comendo isso, será mesmo que vale a pena? Qual o preço que eu vou pagar no futuro por estar tomando essas decisões hoje? O nosso corpo é uma conta bancária, a crédito, que você vai passando no crédito. Vai passando no crédito. E quando a fatura do crédito chega, é na velhice. E aí na velhice... Muitas vezes vem na velhice. Às vezes, na meia-idade já vem começar a dar problema. Exatamente. Eu tive, ela falou aqui, né, de você não perceber, de estar no automático. E comigo foi assim, né? A gente teve um evento lá na nossa igreja, que foi um evento onde a gente fez uma ação social e aí tinha uma pessoa que media glicose. Sim. E a minha mãe já estava diabética, sem ter histórico familiar, na verdade, se tornou diabética.
E o meu pai foi fazer um exame de glicose, né? E também deu a mesma coisa. Sem ter histórico. Minha avó tem 94 anos e não tem diabetes. Meu avô também não teve. Então, assim, isso me ligou um alerta de falar assim, se meus pais, que não têm... Minha mãe não tem 60 anos, meu pai fez há pouco tempo. Estão assim, e 60 anos hoje em dia é uma boa, não é um idoso. Não. E aí eu olhei para aquela situação e eu falei, para onde eu tô indo? Porque assim, a gente repete os hábitos. O que minha mãe botava na mesa da nossa casa era o que eu botava na mesa dos meus filhos. Sim. E eu falei assim, não pode ser assim mais, sabe? Isso ligou um alerta e eu tomei a decisão de eu não posso alterar radicalmente, talvez? Não posso. Mas o que eu puder fazer, mesmo que eu pague um pouco mais caro, eu vou fazer. Eu estava até falando com a pastora Ju. Eu não compro mais macarrão, por exemplo, penne, com glúten. Não compro mais as coisas com açúcar. Tudo eu procuro sem açúcar, para poder tentar já melhorar. E isso tem surtido efeito na minha saúde, na saúde dos meus filhos. Minha filha agora não gostava de fruta, já ama fruta, porque eu parei de comprar, né? Biscoito, eu compro, não vou dizer parei. Final de semana eu compro. Compro um que não tem o dedo. Não é mais o hábito. Não é mais um hábito como era. Eu venho cortando aos poucos e dando consciência. Eu falo, filho, isso não é bom para sua saúde. E às vezes ela come uma besteira, porque agora só tá comendo coisa saudável, aí tem uma dor de barriga. Aí eu falo, isso aqui é porque tá comendo besteira. Ela não quer mais comer besteira, enfim. E já tem essa percepção. Então, o meu alerta de olhar para essa situação foi uma coisa dentro da minha casa, que se eu não mudasse, o meu futuro seria talvez desastroso. E aí, como consequência dessa minha decisão de melhorar, eu fui perdendo peso. E tem uma afirmação... Não era o seu nem era meu foco, né? Mas não era meu foco. É uma consequência. Então, às vezes, assim, as pessoas também procuram a dieta, mudar a alimentação, porque eu quero emagrecer 10, 15, 20, 30 quilos, e fica nessa neura, e aí, ao invés de começar aos poucos, muda hoje. Se hoje você bebe refrigerante todo dia, então, a partir de amanhã, você vai beber água. Foca na água. Ou uma água com gás. Ou na água com gás. Ou num suco da fruta, enfim, algo que não seja o refrigerante. Aí, mês que vem, você tenta acrescentar. Eu digo muito sobre isso, emagrecimento não é sobre exclusão, mas sim sobre a inclusão de hábitos saudáveis. Então, conforme você vai incluindo hábitos saudáveis e aquilo virando a sua rotina, você vai excluindo aqueles hábitos que não favoreciam o emagrecimento. Tem como você ter uma vida saudável sem mudar uma mentalidade? Não. Você atribui, então, a pessoa ser uma pessoa bem nutrida à mente. Sim. Porque tudo começa na nossa mente, né? Sim. A própria Bíblia vai dizer que, né, claro, é dentro de um outro contexto, mas a gente só consegue a transformação se a gente renovar a nossa mente. Então, quando eu estou conformada com aquele ambiente, estou conformada, meus pais já são diabéticos, eu tô É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Exatamente. Então, quando vira uma chave, você precisa mudar a sua mente, renovar a sua mente. E aí você alcança a transformação. Isso serve para todas as áreas, né? Mas com a alimentação, sim. Com a alimentação, sim. Eu comecei a fazer nutrição, gente, meus pais podem afirmar isso, eu não comia nada. Nada, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu como batata, tomate e cenoura, eu acho que como saudável. Então foi aos poucos que eu fui renovando a minha mente. O conhecimento foi te libertando. Sim, a verdade liberta. E aí a verdade da nutrição, na verdade, a verdade, o conhecimento do que me fazia bem ou não, vai libertando a gente, né? Sim. Com relação a essa questão do conhecimento, né, eu tinha um bloqueio muito grande. Eu achava que tudo que era saudável era ruim. E quando eu virei essa chave, eu falei assim, não é possível que tanta gente que é fitness aí, que tá com corpo escultural, se alimente de coisas ruins. E aí eu comecei, né, a estudar. Comecei a seguir essas pessoas, né, que faziam dieta e viviam uma vida muito saudável. O que elas comiam? E aí eu fui vendo, né, influenciadores fazendo as receitas. A pastora Ju também faz várias, dá dica de várias, não deixa de segui-la. Mas eu comecei a ver, eu falava assim, nem é tão difícil.
Não. Tipo, eu quero comer um doce. Aí hoje eu já faço uma panqueca de banana. Eu descobri que existe chocolate de avelã 0 açúcar. Aí comprei lá. Aí quando eu acabo de fazer a panqueca, ela quentinha, eu boto uma mini colher ali, já derrete. Enganei meu estômago com uma coisa que é saudável, não me faz mal e é gostosa. Então, assim, eu acho que também falta muito a vontade das pessoas conhecer, né? E fazer, colocar a mão na massa mesmo. E não é difícil. É Não muito gente. fácil. É muito mais fácil do que né? você fazer uma comida gordurosa. Você vai fazer um cupim lá, horas no fogo, que você tem que ficar olhando a panqueca, como é que é a fritada de tapioca, crepioca. É tudo tão mais fácil que tu bota ali rapidinho, mexe tudo e bota, tá pronto. E eu falei, cara, que legal. Então hoje, assim, meus filhos já conheceram essas coisas e falam, mãe, faz uma panqueca disso. Mas tudo eu faço panqueca lá em casa, enrolo no mussarela, numa coisa assim, engano eles. E eles ficam super felizes. Por quê? Porque se tornou um hábito agora. Sim. E então eu vejo assim que o conhecimento de verdade liberta. Eu fico testando receita, sabe? Ah, isso aqui é muito gostoso, isso aqui nem tanto. Isso aqui não, e às vezes na primeira tentativa não vai dar. A panqueca na primeira tentativa deu certo. Deu? Eu sou muito cozinheira. Nossa, tá escondendo, tá escondendo. Mas às vezes não dá certo, às vezes não acertou o ponto. Hoje eu já até viro assim, ó. Passa assim, ela roda e vai, cai. E aí as pessoas... a minha filha fica doida, a minha fica doida. Que ela fala, quando eu consigo, porque já deu erro também nisso aí. Pois é, mas é insistir, né? Sim. Persistir, na verdade. Sim. Persistir e até virar um hábito. Igual você acordar e escovar o dente. Pra mim se tornou muito legal, porque agora eu deixo ela decorar com as frutas. Então eu faço a panqueca e boto um pouquinho do chocolate 70%. E aí ela decora, faz o rostinho na panqueca com uva, com morango, faz a banana e ela se diverte e come bem. E isso é muito legal. Tem uma frase aqui que eu trouxe que todo mundo fala e eu gostaria que você falasse dela também. Você é o que você come. Você é o que você come no âmbito emocional, tudo, no âmbito físico, fala no do que âmbito você quiser. espiritual. Então, o que você é hoje é um reflexo das suas ações passadas. E é um reflexo das suas ações com relação à alimentação, com relação aos seus pensamentos. A gente viu aí a época da pandemia. Né, as pessoas se alimentavam dessas informações, toda hora notícia, né, dos falecimentos. Então, muitas pessoas adoeceram e, de igual modo, passaram a cuidar mais da alimentação, porque precisava aumentar a imunidade. Né? Então, assim, você sim é o reflexo do que você come, na verdade, do que você nutre, né, o seu corpo através da alimentação, através dos pensamentos, através das suas ações. Então, você pode refletir sobre isso. Hoje, se talvez o resultado da sua reflexão não seja positivo, dá tempo de hoje você começar a mudar os seus pensamentos acerca de você, né, mudar muitas vezes a fala de que comer saudável é caro, comer saudável é difícil, né, mas basta você querer. Né? E o interessante, eu vou mudar essa frase aqui, você é o que você se alimenta. Sim. Porque até no âmbito espiritual é isso. Sim. Se você lê muito a Bíblia, você está se alimentando da palavra. Então, consequência disso é você ter mais fé, você está mais preparado para uma batalha espiritual, você está com o seu corpo espiritual exercitado, porque a gente tem um corpo espiritual, somos um ser trino, corpo, alma e espírito. A alma é onde as nossas emoções ficam armazenadas, o nosso corpo é a matéria que você vê e o espírito ele é do Senhor. Então o nosso espírito tem que se conectar com o Espírito Santo. E você só vai conseguir esse acesso se você de fato obedece a Escritura Sagrada. Então, quando você se alimenta da palavra, você colhe benefícios disso. Quando você se alimenta de maneira saudável, consequentemente você se alimenta disso. E falando nisso, por exemplo, uma pessoa que se alimenta muito mal, provavelmente não é certo, porque existem pessoas que se alimentam muito mal e são super magras. Mas uma hora, não é questão de ser gordo ou magro, isso, né? Importante Tem outros fatores aí que a gente precisa levar em consideração, em que em algum momento vai dar um sinal. Exatamente. As taxas, tudo isso. Eu conheço pessoas que são magras, né? Magras, você olha e fala, nossa, que saudável, mas
às vezes é diabético, às vezes está com muitas alterações, colesterol, e isso tudo em alguma hora. Tinha um menino que na época era da nossa igreja, que ele era super magro, aparentemente saudável, e do nada ele tinha um pico e desmaiava, diabético, então teve que mudar toda a alimentação. Um jovem, com menos de 20 anos, você lembra dele, né? E aí a gente olha assim, né? A estética não é tudo. Exatamente. Mas o corpo sempre vai dar sinais. Existem pessoas, por exemplo, que estão acima do peso, tá? E hoje a gente vê um boom de cirurgias bariátricas. E outro dia eu vi uma entrevista, como sempre nas minhas andanças pesquisadoras, eu vi uma entrevista de uma mulher que ela fez uma bariátrica aos 19 anos, porque ela estava muito acima do peso. Não chegava à obesidade mórbida, mas era obesa. E ela, com 19 anos, ela extremamente frustrada com o corpo e tudo mais, algumas taxas alteradas, ela resolveu fazer a cirurgia bariátrica. E hoje ela dá essa entrevista e ela fala que se ela soubesse tudo que vem depois da cirurgia, do que pudesse acontecer, se o médico tivesse alertado ela, ela não faria. Ela falou que quando ela foi engravidar, ela engravidou, na verdade, descobriu que estava grávida, ela tinha que fazer, por exemplo, reposição intravenosa de ferro semanalmente. E ela falou, o bariátrico que não suplementando já é difícil. Isso são informações dela, tá? Eu tô só repetindo e você avalia. Que ela, mesmo suplementando, não era o suficiente. E ela disse, o bariátrico, se não cuidar muito, ele vai ser um magro eternamente desnutrido. Sim. Então ela falou, se eu soubesse disso, eu teria mudado os meus hábitos e não teria feito uma bariátrica. Porque assim, Deus faz a gente perfeito. A gente aqui, né, atribula tudo. Então eu queria ouvir a sua opinião sobre esse boom de cirurgias bariátricas. Porque eu conheço pessoas que ganharam peso para poder fazer a cirurgia. Assim... Isso é triste. Não sou contra a cirurgia, tá? Tenho pacientes que são muito bem resolvidos com a questão da cirurgia, mas também já tive a oportunidade de atender pessoas com esse histórico de insatisfação, reganho de peso pós-cirurgia. Então é um cuidado que você não vai lá e simplesmente reduz o seu estômago. O seu estômago comportava... Ou o intestino. 2 litros, dependendo da cirurgia. As duas mais famosas. Mas que são mais realizadas sleeve e bypass. Então, se eu não me engano, a bypass é que pega o intestino. Grampeia o estômago e uma parte é conectada ao intestino. E o sleeve, você corta mesmo uma parte do estômago. Então, assim, só que não é simplesmente só cortar, né, o estômago, reduzir o volume. O volume antes comportava 2 litros e agora são 200 ml. Mas precisa ter um acompanhamento multidisciplinar. Né? Então, que é o que a maioria das pessoas não faz. Não faz, porque tá aqui. Né? Conforme você vai comendo, consigo, mas uma hora o seu estômago não vai conseguir mais. Então, assim, é muito importante, se você está pensando em fazer essa cirurgia, procurar informações e colocar na balança para você. Vai valer a pena para mim? Eu vou me dedicar no pós-cirúrgico? Porque o pós-cirúrgico que é fundamental. Como eu disse, já atendi algumas pacientes que passaram pela cirurgia e fizeram certinho o pós-cirúrgico. Mas recentemente atendi uma paciente que se descuidou, há 3 anos operada, se descuidou, passou por uma questão pessoal, emocional e simplesmente parou de tomar, né, a suplementação, porque é necessário, porque principalmente B12 e ferro. A B12 porque é absorvida no estômago. Então, se eu retiro parte do estômago, B12 é todo aquele né, faz parte do complexo das vitaminas B, que dá ânimo, disposição, e o ferro, que é absorvido também no intestino. Então, se eu pego comprometo parte do meu intestino para comportar, né, um alimento que era para ser digerido no volume do estômago, não tenho mais essa capacidade, então isso tudo vai contribuir para a redução das taxas, da absorção. Então, se eu não consigo absorver de maneira efetiva, normal, que o meu corpo foi preparado para isso, eu vou precisar
recorrer à suplementação. Então, por exemplo, onde eu atuei, que foi o GOTA, o Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares aqui do Rio, do IPUB, na UFRJ, na Praia Vermelha, a gente fazia o atendimento em grupo de pacientes e praticamente 90% desses pacientes eram pacientes que haviam passado pela cirurgia bariátrica, mas não tiveram o acompanhamento psicológico e ganharam peso. Nossa. Então, assim, se você está pensando em fazer, pensa bem. Coloca na balança e avalia. Porque, por exemplo, eu também já atendi um paciente na clínica onde eu atendo hoje e ele estava tendencioso a fazer. Só que ele, no caso dele, ele tinha um receio, porque ele já havia passado por uma outra cirurgia, não tinha sido legal, e aí ele ficou com medo porque é uma cirurgia, tem seus riscos, né, pós-cirúrgicos, durante a cirurgia. Então ele tentou, deu uma chance para a educação alimentar e conseguiu durante 1 ano perder o peso, e aí ele, não vou fazer, e deu continuidade a essa mudança. Então vai muito também da praticidade de fazer a cirurgia ou de realmente encarar, não, vou mudar minha alimentação, vou fazer uma atividade física, vou cuidar da minha mente, porque às vezes a gente come as nossas emoções, né, pastora? Muito. Então, às vezes não é a sua barriga que está roncando, às vezes é algo interno, uma raiz aí emocional que você está descontando na comida. Sim. Então, é bom a gente ter esse olhar. Na medicina a gente fala que é a medicina integrativa, né? E aí também a nutrição usa esse termo, que é você olhar para o corpo de forma integral, né? Então, cuidar da mente, cuidar do corpo, e aí trazendo aqui para a nossa realidade enquanto pastoras, também cuidar do nosso espiritual. Exato. E tem um processo que acontece com quem faz bariátrica e faz essa cirurgia, que é o processo do dump. O que é o dump? É quando você tem uma sobrecarga de carboidrato e o seu corpo não consegue mais Porque eu conheço gente que teve, por exemplo, toma Coca-Cola, tem dump. Exatamente. Come um doce, tem dump. Tem gente que come muito carboidrato, dump. Cada um é dump com uma coisa. É a base de carboidrato. Ah, sim, eu não entendo dessas coisas, então por isso você está aqui. Mas é tudo a base do carboidrato e açúcar. Quando a gente fala carboidrato, na verdade tudo no nosso corpo vira açúcar. Você come a proteína e depois ela vira açúcar. Você come o carboidrato, depois ela vira açúcar. Você come a gordura e depois no nosso corpo ela vira açúcar. A gente fala que esses são os macronutrientes, né? Carboidrato, proteína e gordura. Então, o bariátrico, ele tem essa já baixa, na verdade, ele já não comporta tanto o volume. Então, se a pessoa que passou pela cirurgia bariátrica ficou lá tomando 50, depois 150 ml, depois 200 ml, aí começou com a dieta líquida, depois foi branda, aí voltou ao normal e come agora num prato de sobremesa. Na verdade, num pirex, daquele onde a gente coloca a xícara. Então, o volume ali está bem reduzido. Então, quando um bariátrico às vezes pega e bebe uma lata de refrigerante, é uma sobrecarga de carboidrato, açúcar ali, que o corpo dele não dá conta, né? Nossa, e assim, a sensação de você olhar para uma pessoa que está passando por isso, você fala assim, cara, esse cara vai morrer. Porque eu tenho um amigo e ele, às vezes, tem dump, eu olhava para ele e ficava com os lábios vermelhos, o cara vermelho, o rosto, os lábios brancos. Eu falava, gente, o que está acontecendo? Ele, calma, tô com dump. Aí ele ia pro banheiro, fazia o vômito para poder ficar bem. E para mim é uma coisa muito louca, né? Porque assim, você viver nessa condição, né? Até que ponto vale a pena? Tem por isso que é bom, exatamente, colocar na balança, porque você vai ter que ter um compromisso com você inteira, depois. né? A vida inteira. A vida inteira. Você acha que isso pode, essas pessoas todas que têm feito essa cirurgia, isso pode prejudicar a velhice delas? A gente vai saber daqui a um tempo, né? Porque assim, essa é uma coisa nova, a gente está acontecendo muito agora. Sim. Eu não conheço uma pessoa que tem 40 anos de cirurgia bariátrica, nem 30. A gente vai saber lá no final. É isso aí. É claro que em casos de obesidade mórbida, tá, gente? Óbvio, a gente é a favor da cirurgia. Que aí já coloca em risco a vida da pessoa, né? Pode morrer porque está com excesso demais de alguma coisa. A cirurgia salva vidas, mas eu ainda, né, é a minha opinião leiga, tá? Não sou um profissional da área, deixando claro aqui para todos vocês, mas eu não sou a favor dessa normalização da cirurgia bariátrica.
Sim, tem uns pré-requisitos, né? E aí, às vezes, as pessoas se submetem Mas para esses se enquadrar nesses pré-requisitos. ainda tem pré-requisito que pode ser mudado com uma reeducação alimentar. Sim, dependendo do caso, sim. Bem, porque assim, você faz a cirurgia, você reduz o seu estômago. E aí significa que aquilo ali que você vai se alimentar nessa dieta, pensa comigo, né? Você vai fazer uma cirurgia, onde você vai se alimentar, de, sei lá, de 15 em 15 minutos, 30 em 30 minutos, de um copinho de líquido durante o quê? Uma semana? Vai gradativo. Gradativo. Se você consegue viver uma semana tomando... Porque você vive, você vai trabalhar, tipo assim, você fica ali no pós-operatório e tal, mas você levanta, você vai no banheiro, você faz alguma coisa, seu corpo vai se adaptando. Você consegue ficar em pé, você consegue sair. Então, teu corpo vive numa restrição. Por que não fazer uma restrição dessa para você mudar, sabe? Não, óbvio, ali você tá numa condição de que não cabe. Poderia ser uma coisa menor, mas assim, se você vai ter que se submeter a esse processo, por que não se submeter a esse processo de fato, sem precisar passar pela cirurgia? Falando nisso, eu trouxe uma pergunta aqui que eu acho pertinente a gente falar agora. Você acredita que uma pessoa que se alimenta descontroladamente é uma pessoa com ausência de uma virtude do fruto do espírito? Podemos dizer que sim, né? Explique-se. Eu sei que sim, mas eu quero que você explique. Esse fruto do espírito é o domínio próprio, é uma parte do fruto do espírito, é o domínio próprio. Então, quando eu não exerço o meu domínio sobre essa vontade que vem avassaladora, eu estou me abstendo dessa parte do fruto. E olha que interessante, a pastora Janaína já falou isso aqui no canal, né? Nós fomos criados para exercer domínio. Então, isso já está no nosso DNA, na nossa essência. E aí, quando eu falo que eu não consigo parar de beber um copo de refrigerante, não consigo parar de beber refrigerante, eu estou transferindo esse poder para um ser inanimado. Então, tudo aquilo que você não consegue dominar significa que você é escravo disso. Forte, né? Então, a gente pode, enquanto aqui, né, professando a nossa fé, entender como isso. Exercer o domínio sobre todas as coisas, também sobre a alimentação, é uma forma de manifestar o fruto do Espírito. Isso é muito sério, gente. Assim, eu tive uma experiência com o Espírito, né? Eu já até compartilhei isso com a pastora Juliana, muito profunda, onde num devocional fui confrontada através desse estudo que eu estava fazendo. E no meio desse estudo, ele faz você refletir sobre as coisas que você não fica sem. E aí eu percebi, nesse estudo, que eu não conseguia ficar sem doces. E nesse estudo era uma afirmação de que se você não consegue se abster disso, significa que você é escravo disso. Eu falei, eu não sou escrava de nada, sou escrava de Cristo. E eu falei, eu não vou mais comer doce da maneira como eu como. Óbvio, não aboli o doce na minha vida, mas é uma coisa hoje que eu evito o tempo inteiro e eu digo não vou comer, não quero. Por quê? Porque se Deus falou para mim assim, lá no Gênesis, crescer, multiplicar e exercer domínio. Só quem pode me dominar é o Senhor. Mais ninguém, mais nada. Então, às vezes, a pessoa não consegue ficar sem sexo. Então, você é escravo do sexo. Não consegue ficar sem comer. Então, você é escravo de comida. Não consegue ficar sem a bebida. Não consegue ficar sem várias coisas. Então, assim, a gente fala muito dos pecados, né? Pornografia, né? Promiscuidade, enfim, adultério. E vai falando disso, que tudo isso é uma falta de controle, né? Você não consegue controlar e você está ali praticando o tempo inteiro. E aí a gente fala do domínio próprio, né? Que é um fruto do Espírito. É uma das virtudes do fruto do Espírito. E quando eu me vi nessa situação, eu falei assim, não dá. Chega. Eu vou dominar sobre isso também. Porque a gente vai dominando sobre várias outras áreas e algumas a gente vai deixando de fora. Sim. E você tem que exercer domínio sobre tudo. E o maior domínio que você vai ter dificuldade de exercer é sobre você mesmo. É muito fácil exercer domínio no seu trabalho, exercer domínio nos seus filhos, no seu cônjuge, né, na sua esposa, no seu marido. Mas em você mesmo é a maior dificuldade.
que você vai encontrar na sua vida é matar a sua própria carne. E É um conflito, né? nossa, é muito. E eu vivi esse conflito, eu fui confrontada em espírito e eu pensei, cara, eu tenho muita coisa para realizar no meu propósito, no meu ministério, com os meus filhos, com meu marido, com Deus, com tudo. E eu falei, eu preciso cuidar disso, preciso cuidar dos meus filhos, do meu marido, para que se cumpram Sim. todos os planos que o Senhor tem para a minha vida. Eu preciso cuidar disso e por isso que eu quis trazer você aqui, Ju, porque a gente precisa falar desse assunto. Sim, e que é meio deixado de lado, né? Muito deixado de lado. Crente come muito. Somos referência em comer bastante. comer. Não bebe, mas come que nem... Pois é. E aí quando a gente tem a consciência que nós somos templo do Espírito Santo, a forma como eu tenho que me alimentar, a própria Bíblia diz, a gente precisa ler isso também, que fala, quer você coma, quer você beba, qualquer outra coisa precisa glorificar a Deus. Então a forma como eu me alimento, né, não é só o que eu me alimento. E a Bíblia fala da gula, né? Porque a forma como eu me alimento precisa glorificar a Deus. E a gente às vezes para pensar. Você vai no rodízio de pizza e come 30 fatias. Exatamente. Podia comer 2, né, gente? Ter o equilíbrio, né? Porque é isso. Quando você não tem domínio, você fica escravo daquilo. Você fica dependente daquilo. Né? Isso então, pra tudo, né? Pra tudo. E a gente esquece a comida. Né? E aí acaba elegendo a comida como... Ah, como ninguém fala disso aqui tá tudo bem, não vou mexer nisso não. Outro dia eu tava conversando com uma ovelha nossa, e ela falou, ai pastora, tá tão difícil a minha faculdade, meu mestrado, tá tão difícil o meu trabalho, difícil as coisas na minha vida pessoal, não mexe na minha comida não, que ela tinha ganhado peso, e eu sou aquela pastora que eu falo assim, olha querida, vamos vigiar, né? Ela também, vamos cuidar, você é uma jovem, bonita e tal, não sei o quê, e aí eu falei, cuida disso, isso é importante pra você. A gente olhava pra ela sempre com um aspecto de cansada. E aí eu falei pra ela, cuida disso. Ela, ai, pastor, não mexe na minha comida não. Eu falei, não, vamos mexer nisso sim. Aí já voltou pra academia. E eu falei, vai melhorar a sua vida, né? Então, assim, olha a frase dela, não mexe na minha comida não. Ou seja, as emoções dela afloradas foram desencadeando o ganho de peso. E aí, ela tá fazendo uma coisa que eu acho interessante, que ela tá fazendo tratamento psicológico também. Que ela nunca foi assim e ela ficou assim. Então, minha pergunta para você é, você acha que um tratamento nutricional ele é muito mais eficaz quando você tem um acompanhamento psicológico junto? Sim, sem dúvida. Se a gente entende que nós somos o corpo, mente, né, e espiritual, a gente precisa ter esse cuidado integral. Né? Então, eu consigo até mesmo nessa clínica onde eu atendo, ela é um atendimento multidisciplinar. Então, a psicóloga às vezes encaminha para mim, eu encaminho para o endócrino, o clínico vai um encaminhando para o outro e a pessoa é assistida em todos os níveis. Então, é muito mais eficaz, sim. Porque às vezes não é uma questão de dieta, não é questão de mudar só a alimentação. Às vezes é a questão emocional que aquela pessoa está descontando na alimentação. Tem gente que desconta no comprar compulsivo, tem gente que desconta em outros vícios, né? E aí nós acabamos, às vezes, né, enquanto crentes, descontando na comida. E tem um pouco também de receio, né, dessa nossa, vamos dizer assim, classe, de procurar o apoio psicológico. Sim, e é extremamente importante. A Bíblia não fala exatamente comida e emoções, mas se a gente pegar uma passagem e trazer essa lição na passagem, que a mulher está lá no poço tirando água, e Jesus fala para ela, né, se você soubesse, né, que o que eu tenho para te oferecer, você nunca mais teria sede. Porque aquela mulher já havia se relacionado com vários homens. Então havia uma falta dentro dela que ela estava tentando preencher essa falta com homens. E o próprio Senhor diz, né? 5 maridos tiveste e esse nem é seu. Então, isso é uma evidência de que ela estava procurando algo físico para preencher algo interno. Emocional. Então, se a gente pegar essa lição e trazer para a alimentação, para a nutrição, às vezes, e fica um alerta para você, às vezes você está comendo as suas emoções.
Nossa, mas eu acho que, assim, a maioria das pessoas hoje são assim. Com o nível de estresse que a gente tá, tudo você trabalhou a semana inteira, na sexta-feira, happy hour. Aí você bota álcool pra dentro, né? O povo que não é cristão. A gente que é cristão sai pra comer uma pizza e aí come 20 fatias. E quando você vai ver, você tá ali, né? Ah, isso aqui é meu prazer, não vou deixar de fazer. E por que não pedir uma salada? Sim, assim, só lembrando que a comida também é uma forma de você ter prazer. Sim. O problema é que você recorrer sempre à comida. O prazer excessivo. Para ter esse prazer. Existem outras atividades, outros pontos em que você pode direcionar e encontrar prazer. Sim. Né? Então, sem dúvida, o meio onde a gente está inserido hoje, né? De tecnologia, de tudo acelerado, o estresse é você dar conta de casa, marido, filho, dar conta no trabalho, mostrar resultado no trabalho, né? Dar conta das ovelhas, da célula, e aí vamos saquear o inferno, ok. Mas isso gera um estresse, gera preocupação, gera ansiedade, e aí você acaba recorrendo à comida. Então, assim, a gente está feliz, a gente comemora, né? Então, assim, a comida é uma forma, mas se você recorre sempre à comida, você pode ligar um alerta. Tô com fome de... Esse é o sinal. Eu dei essa dica para a pastora Janaína. Quando a fome tem nome e sobrenome, tô com não fome é fome de uma pizza de frango com catupiry. Tô com fome de um sorvete mega clássico. E aí a gente volta naquela questão. Se eu não me conheço, eu não consigo ouvir os sinais do meu corpo para entender que é fome. Fome é quando a barriga tá roncando mesmo, você sente aquela dor de cabeça, né? Então, o que tiver na sua frente, se você tiver com fome, você vai comer. E aí, quando tem nome e sobrenome, é uma vontade, que às vezes você pode ser fiel a essa vontade. Você se deu, fez a tua alimentação regradinha ali já há um tempo, já tá com o seu peso ok, já atingiu o seu objetivo. Por exemplo, eu fiquei nesse período aí me desinflamando. Isso. E às vezes, hoje eu tô com um peso, né, que já tá bom, minhas taxas, meus exames estão todos ok. E às vezes eu me dou alguns luxos e prazeres, por quê? Porque eu não tô, né, desesperada. Esses dias eu fui buscar minha filha, ai mãe, queria muito tomar uma casquinha. Aí eu falei, pô, a semana inteira a bichinha tá comendo direitinho, vamos tomar uma casquinha. E tomamos um sorvete, porque a gente tem que ter prazeres, né? Deus fez as nossas papilas gustativas para a gente avaliar o que é bom, o que é ruim. E ali a gente vai treinando. Então, assim, uma coisa que a Ju me ensinou uma vez, o meu sonho era tomar café sem açúcar, né? E aí ela me deu uma dica uma vez que foi batata, assim, pra mim. Ela falou assim, eu tomava com 3 gotas de adoçante. E ela virou e falou assim, pastora, quando você for tomar o café, você toma ele, dá a primeira golada nele sem açúcar, você vai achar que é horrível. Aí você bota uma gota de adoçante, você vai ver que já melhorou muito, porque você vai treinando o seu paladar para esse gosto do café sem açúcar. E foi dito e feito, até o dia que eu falei assim, agora eu vou começar a tomar sem nada. E aí fui tomando. E hoje eu me acostumei a tomar o café sem açúcar. E virou um hábito, né? Não tomo mais. E hoje quando eu vou tomar o café que alguém botou uma gota de adoçante, eu já nem tomo mais. Porque ficou ruim pra mim. Acostumou o paladar, né? Exatamente. E isso é muito legal que ela falou. O nosso paladar, ele tem que ser todo treinado. Né? Tem gente que só se alimenta coisa doce, e uma vez ou outra é salgado e tal. Tem gente que come muito salgado e não treina o paladar para receber o amargo. Antes eu achava morango super azedo. Já não acho mais. Por quê? Porque as minhas papilas, né, gustativas estão ali melhorando e progredindo. Porque recebe o alimento amargo, azedo, né? Então, não fica Hoje eu como morango todos os dias. 3 moranguinhos ali de manhã, batata. Sem precisar colocar açúcar, sem nada, leite sem açúcar, condensado. sem nada. É possível, gente. Vamos fazer esse desafio. Eu sou o maior exemplo de que é possível. Eu era super contra e hoje eu sou super a favor. É possível. Tudo eu precisei mudar a minha mente. Sim. E uma chave que virou, e eu quero que você fale disso aqui, foi uma coisa que eu ouvi de uma mulher que é nutricionista e ela não acredita em Deus, tá? Eu preciso deixar isso claro. Porque eu sigo pessoas que
entendem de determinado assunto, não é porque segue a mesma fé ou deixa de seguir a mesma fé que eu. Se aquela pessoa é especialista numa área, eu vou estar ali seguindo para aprender. O pessoal lá da igreja brinca que eu tenho várias profissões, né? Eu falo de tudo um pouco, porque eu sou enxerida, né? Sai me metendo. Então eu tava nessa minha andança aí, né, incentivada pela pastora, de começar a seguir pessoas, né, que faziam essas receitas. Ela também faz muitas que eu apliquei. Eu vi essa nutricionista, né, e ela falou uma coisa que eu achei incrível, eu gostaria que você falasse disso. E isso foi uma virada de chave, assim, absurda no meu processo de emagrecimento e no meu processo de autoconhecimento. Primeira coisa que ela falou assim, o seu corpo, ele é perfeito. E ela estava falando de pessoas que não tinham nenhuma comorbidade. Ela falou assim, o seu corpo, ele é perfeito. Então, você precisa ouvir o seu corpo. O que acontecia? Eu estava nervosa com alguma coisa que eu ia fazer, eu ia entrar numa reunião, ia demorar 3 horas, comia uma besteira para me saciar 3 horas na reunião. E ela falou uma coisa assim, você não precisa beber água, 5 litros de água por dia. Deu sede, bebe água. O problema é que você não está com sede e bebe alguma coisa para saciar uma vontade. Então ela virou e falou assim, o problema não está no que você sente à vontade. O problema está na maneira como você, quando sente, resolve. Comporta, né? E ela virou e falou assim, tá com sede, bebe água. Não tá com sede, não bebe água. Você não precisa beber 5 litros de água por dia. Mas ouvir o seu corpo. Ah, então calor e tal, tá calor, tô com sede, vou beber água. E ela falou, faça boas escolhas. Sentiu que está com fome, come. Come o quê? Uma fruta, uma salada, uma proteína. E baseado no que ela falou, eu criei uma teoria na minha mente, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Essas teorias. Que se a gente for comer tudo que Deus fez, vai dar tudo certo. Exatamente. Comer, né? Comer aquilo que Deus fez. E aí você para refletir, Deus fez tudo perfeito, né? A pastora falou isso uma vez para mim, e está escrito, obviamente, mas ela citou de uma maneira muito mais lúdica. Ela virou e falou, Deus fez uma sequência no Gênesis. Você quer falar? Foi mesmo, Fala aí. é verdade. Isso aí veio na minha cabeça. Porque se a gente parar para pensar, o Senhor criou o homem e disponibilizou para ele o quê? As sementes, os matos, os peixes, as aves. Aí, na nossa conversa, eu falei, pastora, acho que a gente pode orientar as pessoas a montar um prato, igual o Gênesis. Né? Desse jeito. E aí você coloca o que primeiro no seu prato? Os legumes e verduras, que foi na ordem que o Senhor criou dos alimentos, primeiro foi os legumes e as verduras. Depois uma proteína magra, então o Senhor criou os peixes, a baleia, depois as aves, depois o gado. Então escolhe ali uma proteína magra. Então se você prestar atenção, a gente usa muito essa frase na nutrição, descascar mais e desembalar menos, você vai ter muito mais qualidade no que você come e vai nutrir muito mais o seu corpo e trazendo benefícios para o seu corpo. Então é muito importante a gente prestar atenção no que a gente come. Eu não sou contra a indústria alimentícia, mas a gente deveria ir muito mais à feira, muito mais no setor de hortifruti do que no setor de fast food, né? Você já parou para imaginar que vou aqui trazer, agora as pessoas vão ficar chateadas comigo. Mas vamos lá. Vai que o povo está acostumado comigo. Eu sou muito mais é verdade. Mas o povo aqui já está acostumado com as minhas respostas na lata. Então... Você é cancelada pelos defensores do miojo. Já parou para pensar que naquele saquinho ali, será mesmo que tem a galinha ali, né? Aquela galinha cozidinha, aquela carne... Galinha caipira. Galinha caipira, aquele ensopado, será mesmo? Nunca será. Naquele pacotinho. Então a gente precisa pensar, né, parar para ler, gente. É só ser um pouquinho crítico. Crítico, bom, né? Analisar a forma e o que você vai alimentar o seu corpo. Então,
Se a gente parar para pensar em priorizar as frutas, às vezes eu pergunto no consultório, você come fruta? Ah, como? O que você comeu ontem? Ah, ontem eu não comi. Às vezes agora todo dia eu como. Isso. É importante, porque se o Senhor deu esse recurso, é de lá que vem os minerais, as vitaminas, a proteína. Deus é muito perfeito, né? Porque Ele fez na natureza tudo exatamente que a gente precisa. Uhum. Tem gente que não se expõe ao sol de maneira nenhuma. Aí vai ficar com a vitamina D baixa. Exatamente. Meu esposo foi fazer uns exames, ele odeia ficar no sol, vitamina D baixa. Falei, vamos pra praia. Sabe? Olha isso, tirando ele de casa para se expor à natureza. Exatamente. Sabe? Deus fez a gente para se conectar com Ele, com o que Ele fez. O que Ele fez é perfeito. Eu não conheço alguém que tem alergia ao alface. Ótimo. Eu não conheço alguém que tem alergia à banana. Eu não conheço alguém que tem alergia. Não conheço. Deve ter, gente. Não, óbvio sim, que tem. Claro, exceções, eu tô brincando né? assim, mas assim, numa grande gama de pessoas, né? Eu não conheço. E é de fato assim, é uma minoria que tem alguma doença, mas pessoas que são consideradas saudáveis, de fato, podem. Então, assim, é incrível como o nosso corpo, ele clama. Às vezes, é interessante que uma vez eu tava com ferro na gravidez baixo e o tempo todo eu sentia vontade de comer feijão. Meu ferro baixo, eu sentia vontade de comer feijão. E eu ficava assim, eu queria tanto comer um feijãozinho. Aí eu fui fazer o exame de rotina da gravidez e eu descobri que meu ferro estava baixo. Aí eu falei isso pra médica, ela, com certeza. Porque o teu corpo, ele clama por aquilo que você precisa. O corpo fala, né? Nosso corpo fala. Só que se você está desconectado do seu corpo, você não vai ouvir. De igual modo nós, né? Se nós não estivermos conectados com o Senhor, nosso espírito vai se abater. Isso. Né? Então, se a gente também não entender, observar o que o nosso corpo está falando, a gente vai continuar aí no automático. Eu queria que você falasse, a gente já está caminhando para o fim, de duas coisas. Primeiro, eu sigo uma influenciadora, o nome dela é Renata Mainz, ela fala de moda, beleza, elegância e tudo mais. E ela tinha uma doença, eu não sei se é uma doença que dá um nome, mas de Hashimoto. Não sei do que se trata a doença. O que eu sei é que quando ela mudou a alimentação dela, ela entrou em remissão dessa doença, que é uma doença que eu acho que é autoimune, isso aí. E essa doença autoimune dela desapareceu quando ela mudou a alimentação. Você acha que muitas dessas doenças são inflamadas ou acesas por causa da alimentação? Sim, sem dúvida. A doença autoimune não tem uma explicação para que ela se desencadeie, mas quando ela desencadeia, é o próprio sistema imune destruindo células do próprio corpo. Então, quando, por exemplo, a doença de Hashimoto células imunes do corpo dessa modelo? Influenciadora, atacando as células da própria tireoide. Isso. Entendeu? Então, o sistema imunológico, ele a todo momento está atacando o próprio corpo. E aí, isso desencadeia em algumas doenças um nível de inflamação elevado. E aí, como a gente falou no início, o que eu como, o que eu me alimento pode estimular, nesse caso, a inflamação. Então, eu gosto muito de dizer que a doença autoimune, ela é como se fosse uma fogueira. Tá tudo descontrolado. Imagine suas células, seu sistema imune, que era para te defender, te atacando as células boas. Então, tá ali tudo descompensado. Então, imagine uma fogueira. Então, o que eu como pode alimentar essa fogueira, incendiar tipo uma lenha, mais, tá jogando lenha nesse fogo. Então, alimentos gordurosos, alimentos processados. E aí, quando você muda a sua alimentação para uma alimentação mais natural, né, o nosso corpo responde abrandando essa inflamação, em alguns casos chegando à remissão, sim, através da alimentação e atividade física. Então, você controla o cortisol, que é, né, o hormônio do estresse, então você precisa controlar, e isso controlado abranda
a inflamação. Os alimentos que estimulam a inflamação, o glúten, não necessariamente a pessoa tem uma doença celíaca, né, que quando consome o glúten faz mal, mas a pessoa que tem uma doença autoimune, o glúten pode ser uma lenha sendo lançada nessa fogueira. Então, na clínica a gente observa isso, quando a gente retira o glúten dessa pessoa, ela fica menos desinflamada. Sim. Então, existem alguns alimentos que podem influenciar não só na doença autoimune, mas outras doenças. Se, por exemplo, você é diabético e se enche de chocolate, doce, bolo, caldo, isso vai te prejudicar, né? Vai jogar lenha aí nessa fogueira, a insulina não vai dar conta, que a insulina é o hormônio que capta a glicose do sangue e joga para dentro da célula, ela não vai dar conta e sua glicose vai continuar ficando alta. Nosso corpo ele é incrível, né? Maravilhoso. Literalmente, Deus é perfeito. Não tem como não ver Deus, né? Não tem como. Não tem como não ver Deus em tudo isso. Para mim, assim, é extremamente importante a gente falar dele nesse processo, sabe? Porque eu vejo Deus em tudo, principalmente nisso. E ele fala disso, ele fala da gula, tanto que quando ele faz jardim, ele fala, tá tudo liberado, vocês podem comer à vontade, menos disso. Todo mundo tinha restrição a alguma coisa e sempre vai ter. Sim. Só que a gente pode obedecer. Sim, e é interessante isso porque se a gente olhar de Gênesis a Apocalipse, o Senhor, a todo momento tem festas, tem banquete, o Senhor vai voltar, nós vamos para as bodas do Cordeiro e com certeza vai ter algo para a gente comer lá. E lá em Gênesis começou também, foi uma desobediência, mas que usou a comida com essa desobediência. Sim. Então é algo que passa de Gênesis e Apocalipse e a gente tem que ter atenção. E aí, entrando nisso também, o incrível é que hoje está tudo entrando encaixado, né? Falando nisso, né, você pode ver que o pecado ele tem portas, né, que são os nossos sentidos. Visão, audição, olfato, paladar, enfim, e tato. E a gente vê que tudo isso, né, Deus fala, se os teus olhos te fazem pecar, arranca. Né? O pecado entrou através do alimento. Se você convive com pessoas que são pessoas murmuradoras, escarnecedoras, sai de perto delas. Então Deus te orienta a tudo. Né? Cuidado com o que você se alimenta. Né? Então a gente olha assim, né, e fala, nossa, Deus é perfeito porque Ele sabe o que é bom para nós. E, inclusive, ele nos dá uma ferramenta poderosa que hoje, coincidentemente, virou uma ferramenta, né, na nutrição e tudo mais. Eu acho que é muito importante a gente falar disso. E do quanto isso é benéfico pra gente, né? A gente vê na Bíblia diversos casos de pessoas que foram separadas e não podiam, tinham uma restrição de alimentação. A gente vê Sansão, não podia beber bebidas fortes porque era uma separação para Deus. A gente vê Daniel, que está numa batalha espiritual, entra num jejum poderosíssimo, te aconselho a fazer se você nunca fez. Boa sorte. Muito bom. É bem complicado, mas assim, você vai, é outro nível espiritual. Alcança uma transformação. Pesquise sobre o jejum de Daniel e todos os mega, né, nutricionistas e pessoas da área da nutrição falam dessa arma que foi descoberta agora, virou moda, mas que já é uma arma milenar. Queria que você falasse do jejum. Do jejum. A nível espiritual é algo que é uma arma poderosa mesmo. Que a própria Bíblia diz que há castas que só saem com jejum e oração. Então é uma arma espiritual que a gente pode aplicar. E a gente, na nutrição, entende-se como... Só para falar algo que o Espírito Senhor me alertou aqui. Por que essa arma é uma ferramenta tão espiritual assim? O jejum? Você sabe? Pode falar. Pode. Ah, tá. O jejum é uma arma espiritual, por quê? Porque você consegue dominar você mesmo quando você faz. Então, excelente exercício, é uma excelente ferramenta para você exercitar o domínio próprio. Se você não consegue jejuar, desculpa, você não está com o espírito ali do seu lado falando com você. É extremamente... Porque o diabo, ele olha e fala, esse tem domínio próprio, esse sabe se controlar.
Então, assim, é uma arma espiritual poderosíssima, e aí agora fala dele como arma física. Eu te interrompi, porque senão eu ia esquecer, né? O TDAH aqui gritando. Não, mas eu ia falar exatamente sobre isso também, que é um excelente exercício. Você faz um jejum, vou só beber água, por exemplo. Então, a todo momento surge um refrigerante, surge um suco, surge um chá. Você nem gosta de chá, mas deu vontade de tomar o chá. E aí você submete a sua carne. Não, vou beber só água. Então, é um Você vai exercício. cedendo ali a carne. Exatamente, é um exercício. E trazendo para a nutrição, é uma estratégia nutricional, né? Então, dentre diversas estratégias, a gente usa o jejum como estratégia para ir, por exemplo, rotacionar. Às vezes a pessoa estagnou no peso, então a gente entra com uma estratégia, e o jejum é você se abster por um período de tempo. E aí, na nutrição, existem os protocolos de 12, 16... 8, 24 horas, aí já pode segurar você aqui amarrado na terra, porque senão você sobe. E aí, após o jejum, existe a janela que você vai alimentar, onde você vai comer. Mas também não adianta nada você fazer o jejum de 16 horas e quando terminar o jejum... 2 cheeseburgers com uma batata frita e uma coca. Exatamente. Não vai adiantar de nada você fazer essa estratégia. Mas na prática clínica, a gente vê redução de colesterol, melhora... O que ele ocasiona? A resistência à insulina. Por que essa ferramenta, o que ela ocasiona dentro do nosso organismo? Tipo, eu tô mega inflamada, eu entro com um jejum. O que o meu corpo entende quando eu me abstenho desses alimentos? Ele fica... Como que ele fica? Tipo, começa a queimar gordura dentro Ele vai precisar recorrer... Eu costumo dizer assim, na clínica, que é mais fácil de entender. Quando não tem nada no seu estômago, o corpo continua funcionando. Seu cérebro continua funcionando, seu coração continua funcionando. Então, o corpo vai ter que recorrer ao estoque para produzir energia. E às vezes o seu estoque aí que está alto é o de gordura. Então, baixa aí o percentual de... Contribui, tá, gente? Estou dizendo que vai fazer o jejum e vai... Ah, ficou tudo certo. Agora eu vou ficar... Exatamente. 50 quilos. Com colesterol alto, fiz jejum, vai baixar. Foi o que eu falei. Vai fazer o jejum, após o jejum vai comer 2 cheeseburgers. Não vai baixar o colesterol, né? Vamos ajudar o Senhor a fazer o milagre, né, gente? Operar o milagre. Então, assim, ele estimula o corpo a produzir energia a partir do nosso estoque. Então, ajuda a reduzir percentual de gordura, até mesmo a cognição, né? Você fica mais focado, centrado. Não, calma, peraí, preciso raciocinar melhor. Então, estimula os neurônios. Muito bom. Melhora a resistência à insulina. Então, a insulina da pessoa não está funcionando direito. E a insulina capta a glicose para não deixar a glicose alta no sangue. Então, você faz o jejum, dá uma aliviada aí para a insulina poder agir da maneira correta. Então, existem benefícios clínicos fisiológicos para essa estratégia nutricional, além do emagrecimento, que é uma estratégia que a gente pode usar para o emagrecimento, e associado isso ao espiritual, você vai bombar no físico e no inferno. Vai saquear o inferno e não vai ter jeito. Ninguém te segura. Viram, gente, como a nutrição tem tudo a ver com Deus? Verdade. Não tem como a gente excluir, né, Deus desse processo. Impossível. Então, eu trouxe a pastora Juliana aqui, que tem total domínio, né, dos dois lados, para nos ajudar, nos auxiliar. Essa virada de chave na minha vida, de conhecer o meu próprio corpo, me ajudou muito nesse processo. E eu trouxe ela aqui para ajudar você também, né, a viver aí uma mudança na sua vida. Uma coisa que a gente não falou e que a gente até falou na nossa conversa e que eu gostaria de falar aqui, quando a gente falou da questão do nosso corpo com a vida espiritual, a alimentação saudável, trazer benefícios para nós, eu falo muito de casamento. E eu vejo muito isso acontecer, e eu não podia deixar de falar isso aqui, que às vezes a mulher casa, o homem casa, eles se largam. Óbvio que todo mundo recém-casado dá uma ganhadinha de peso, mas você se abandonar é muito ruim para a sua relação. Quando você se abandona, você abre uma brecha no reino do espírito. Porque tem gente fora do teu casamento que não se abandona. E aí, às vezes, o seu marido que casou com você com 50 quilos
Não que isso justifique, mas você tem a necessidade de agradar seu esposo e o seu esposo te agradar. Ele é seu e você é dele. Então, quem merece a sua melhor versão é o seu marido. E aí eu vejo que às vezes o casal separa, aí os dois voltam para academia, procura nutricionista, procura endocrinologista. Melhor alimentação, eu fico come só impressionada, coisa fit. eu falo, gente, se cuidar é uma necessidade que você tem que ter para você e que se você tiver esse autocuidado, você vai beneficiar o seu cônjuge. O seu cônjuge ele vai olhar para você apaixonado, ver que você se dedica, ver que você se cuida, ver que você tá ali para ele olhar para você. Não tô falando que você tem que ser uma surtada, uma rata de academia. Gente, eu fico 45 minutos na academia, até porque eu não tenho tempo. Mas os 45 minutos que eu tô ali é intenso, eu fico ali focada. Não conversa comigo na academia não, que eu não tenho tempo. Então, brincadeiras à parte, mas eu vou lá, faço o que tem que fazer e saio, porque eu tenho 2 filhos, é o meu marido, igreja, trabalho, e podcast, e muita coisa pra fazer. E eu não posso me dar o luxo de ficar horas numa academia, não tô falando disso, mas é o básico. Se você iniciar seu dia jogando ali dopamina nele, seu dia inteiro é de outra forma, sabe? Então, hoje o meu marido olha pra mim, eu tô com o mesmo peso que quando eu conheci ele, sabe? E ele fala, amor, tá bonito, tá lindo e tal. Então, assim, isso é bom pra ele, mas é muito melhor pra mim, porque eu sou mais feliz, né? Eu tenho mais disposição pros meus filhos, pra ele, influencia em tudo. Então, assim, se cuidem, se amem. Porque quando vocês começarem a se amar, a Bíblia fala, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como que eu te amo se eu não consigo nem me amar? Verdade. Entende? Não tem como. Então, assim, cuidem-se. Cuidem-se, vai lá no direct dela, marca a tua consulta. Isso aí. Para você poder viver um novo tempo na sua vida. Às vezes é um momento que a gente gasta dinheiro com tanta besteira. Sim. Você sai para jantar hoje, eu saio para jantar com meu marido, com meus filhos, não sai menos de R$250. É um exercício que vocês podem fazer, é colocar na ponta do lápis. Sim. Abre o extrato aí do seu cartão de crédito, quanto que você gastou pedindo comida, indo no restaurante, no final de semana. Exato. Reverte isso para um hortifruti. Aí você paga uma consulta no nutricionista. Sim. Vai, eu não tenho dinheiro para malhar, gente. Vai caminhar. Eu já tive nessa condição e não era o motivo. Eu dava a volta na praça, aí o banco da praça eu subia e descia, depois fazia agachamento ali mesmo. Não malhava, óbvio, né? Como malhava na academia, mas alguma coisa eu estava fazendo. Estava em movimento. Exato. Então, assim, cuidem-se. Não tenho a vida mais fitness, não, vocês não vão ver receita aqui no meu canal. Pode ser até que eu compartilhe uma ou outra, se vocês pedirem, se for interessante também. Mas, de modo geral, assim, a gente tem que ir um dia de cada vez. Não acha que você vai ter uma vida fitness do dia para noite. É um processo, não se cobrem tanto e vá vivendo esse processo gradativo e aos poucos. Isso aí. É isso, pastora Ju? Quer falar alguma coisa? Quero só deixar aqui uma passagem na Bíblia, posso? Deve. 1 Tessalonicenses, depois você abre e lê. 5:23, o apóstolo Paulo diz assim: E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Jesus vem nos buscar e a gente vai prestar conta do nosso corpo físico e espiritual, da nossa alma. Então, mantenha irrepreensível, não precisa fazer uma dieta extrema. A gente aqui não é a favor dos extremismos, mas busque ter uma vida equilibrada, uma vida saudável de oração, de busca com Deus, uma vida de jejum, uma vida saudável no seu âmbito físico e emocional. Se alimente de pensamentos bons, porque é isso que o Senhor tem ao seu respeito. Amém. Amém? É isso, pessoal. Mais um JLCast aqui com vocês. Pastora Juliana, vai lá no canal dela, @JuAraújoPina, com 2 N's. E perturbem ela lá. Deixa aqui nos comentários se esse podcast edificou sua vida, se te ajudou, se vai fazer com que você tenha virado uma pequena chave aí. Esse é o nosso objetivo aqui. Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo te conduza nesse processo e que você seja firme, resistente, cheio de domínio próprio para viver e cuidar da sua saúde.
Amém? Amém. Obrigada, gente. Deus abençoe e até o próximo. Fica com Deus.